Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje ainda nós vamos ler o Evangelho de Marcos e leremos o capítulo 10 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Marcos capítulo 10 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E se você está nos assistindo pela primeira vez, ou mesmo que não seja a sua primeira vez aqui, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal para que possamos atingir mais pessoas juntos, para que possamos levar a palavra do Senhor a mais lares através dessa sua inscrição, para que a gente fique mais conhecido e possa divulgar mais a palavra do Senhor de uma forma clara. Tá bom? Então dê um like, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, pois 5h30 da manhã, de segunda a sexta, nós temos um vídeo novo aqui no canal. Tá bom? E também compartilhe esse vídeo com alguém e deixe o seu like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo, que esse vídeo está te ajudando, está sendo um vídeo que está te incentivando a se familiarizar com a palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos começar aqui com uma oração para que o Espírito Santo nos toque e possamos aprender algo novo aqui em Marcos capítulo 10. Pai, hoje aqui nesse dia eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez meditar em tua palavra. Então nesse dia, Pai, nos ajude, nos ensine, Espírito Santo, nos mostre a verdade que contém nesse capítulo, para que possamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura de Marcos capítulo 10 na versão NVT, que diz assim: Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Versículo 5. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Versículo 10. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Versículo 15. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém,
um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Versículo 20. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora, triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixam casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, versículo 30, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Por esse tempo subiam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo o seguia. Tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão ao gentio. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Versículo 35. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Versículo 40. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo,
em que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então esse foi Marcos capítulo 10. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender. Sabe, o versículo que mais te marcou, o versículo que talvez também possa ter causado alguma dúvida aí no seu pensamento, um versículo que você achou que tem algo diferente e você precisa se aprofundar um pouco mais. Então, marque aqui nos comentários o que você pôde entender desse capítulo, tá bom? E se você não tiver marcado nada, eu marquei 2 pontos aqui para que a gente pense e coloque depois o feedback, o retorno, se faz sentido ou não para você esses pontos que eu vou deixar. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que para morar no reino de Deus, precisamos ser como crianças. Jesus diz aqui em Marcos capítulo 10 que os que vão morar no reino de Deus, eles são como crianças. Então eu quero aqui hoje que a gente reflita se nós temos algumas características de criança. Sabe, no domingo eu até preguei sobre essa mensagem, que é ser como criança, e lá eu destaquei 3 características de criança que uma pessoa deve ter para que ela seja apta para morar no reino de Deus. E a primeira característica que eu coloquei é se você é uma pessoa perdoadora, se você é uma pessoa que consegue perdoar aqueles que te maltratam ou não, se você é uma pessoa que tem muita dureza no coração, que não consegue perdoar, porque uma criança, ela perdoa, sabe? Eu até dei o exemplo de que o pai ou a mãe bate no filho ali em algum momento e segundos depois ele já está abraçando, já está beijando, já está dizendo que ama o pai e a mãe. Então, uma criança, eu não digo uma criança na segunda infância, mas na primeira infância, onde ela está aprendendo todas as coisas, ela é muito perdoadora, sabe? Ela não leva mágoa, ela não guarda ressentimentos, ela perdoa com muita facilidade e ela mantém um vínculo, mesmo tendo sido agredida, maltratada por aquele familiar. E outra coisa que eu marquei aqui, que também uma criança ela é dependente, sabe? Uma criança, quando ela está na primeira infância, ela depende 100% dos pais. E assim nós também temos que ser de Deus, 100% dependentes. Nós precisamos depender do Senhor em tudo na nossa vida, sabe? E o último característica que eu marquei aqui de uma criança é que ela vive sem preconceitos. Uma criança ela não olha para a etnia,
ela não olha para a religião, ela não olha para o cabelo, ela não olha para nenhuma característica física de uma pessoa, sabe? Ela simplesmente a trata como todos em comum. E nós precisamos também ser assim como criança. Então, que essas 3 características hoje você possa pensar o quão perto elas estão de você, o quão perto elas estão do seu coração e da sua mente. Se você perdoa, se você depende de Deus e se você é uma pessoa que vive sem preconceitos. Tá bom? E o outro ponto que eu marquei aqui é que o cego Bartimeu e Jesus, quando eles se encontram, sabe? Quando o cego ouve que Jesus é quem estava passando ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentou o quê? Gritar também contra ele para que ele se calasse, para que a voz dele não fosse ouvida. Mas esse cego ele tinha um objetivo, ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele, que Jesus podia curá-lo. E por isso que ele continuou gritando até que ele fosse ouvido, sabe? E o problema nosso, que eu quero que a gente pense nesse dia é o seguinte: que muitas vezes a gente tem um problema que a gente quer que Jesus resolva. A gente tem uma situação que a gente tem plena certeza que só Jesus pode resolver na nossa vida. Mas aí nós começamos a clamar por Jesus para que ele resolva, só que vem os problemas, vem o medo, vem um turbilhão de pensamentos em nós que sufoca a nossa voz e nós paramos de clamar. Sabe, nós paramos de suplicar para aquele que é o único que pode resolver. E aqui nós aprendemos com o cego Bartimeu que não importa se os problemas, se os medos, não importa se as situações estão te sufocando de clamar ao Mestre, de pedir para que Jesus tenha misericórdia. Então você precisa continuar. Mesmo com todos esses problemas à sua volta tentando te calar, você precisa continuar clamando ao Senhor até que Ele ouça, até que Ele encontre-se com você e resolva essa situação. Tá bom? Então nós precisamos ser persistentes, nós precisamos continuar clamando ao Senhor em todo o tempo. Tá bom? Então esses foram os 2 comentários que eu pude observar aqui em Marcos capítulo 10 e agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido ou não para você esses 2 pontos que eu marquei. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.